Quero trazer a manchete da nossa home do UOL nesse momento, do nosso site. A gente tem aqui: para governistas, corrupção emparedou Lula e o PT vê Bolsonaro vazio em debate. Então, aí as duas perspectivas, né? Reportagem aqui do nosso site. A equipe de Jair Bolsonaro, então, avaliando que Lula foi emparedado no tema da corrupção durante o debate e que o Lula teria ficado desestabilizado quando ele foi tocado no ombro no terceiro bloco, justamente o assunto que eu trouxe para o Polito comentar agora. E a campanha petista entendeu que apresentou mais pautas propositivas que Bolsonaro, que eles prendeu ali nos temas batidos de Nicarágua, dos costumes conservadores e fake news que só reverberam entre bolsonaristas e que, portanto, não rendem mais votos. Alguns aí dos destaques dessa notícia principal, que é basicamente um resumo, né, as análises principais do que foi esse debate. Você acha, Thales, que Bolsonaro ali, naqueles 5 minutos finais, que foi o momento que ele falou mais sobre Nicarágua, né, sobre Venezuela até, que ele se prendeu, realmente ele falou para convertidos ou ele falou bem para todo o público em geral? Qual que foi sua avaliação? Acho que ele falou para convertidos, né? No geral, no debate, acho que o Bolsonaro falou para convertidos em geral. Agora, acho que também eu ficaria, pessoalmente, com muita dificuldade de lidar com um sujeito colocando a mão no meu ombro, no meio do debate. Acho que isso daí vai ser uma coisa que a campanha do Lula vai discutir para o próximo debate, olha, é proibido um encostar no outro, porque, porque isso daí é um modo de intimidar claramente, e o Lula ficou sem saber o que fazer, porque você não pode empurrar a mão que fica uma antipatia, como foi lá no Sul, que o Eduardo Leite estendeu a mão para o Onyx e o Onyx não aceitou apertar a mão. Então, esses gestos antipáticos são ruins. Então, o Lula não podia empurrar, mas também não é claramente intimidatório. Acho que o Bolsonaro falou para convertidos e o Lula também um pouco falou para convertidos, também. Então, e concordo um pouco. Eu queria depois perguntar ao Polito, como se sai dessa? Se o sujeito bota a mão no seu ombro num debate desse. Como é que se sai dessa? Eu não saberia sair. E como o Polito Então, falou, tem a disparidade ali, né? A diferença de altura entre os dois, né? O Bolsonaro se coloca É, mas muito aí, acima. mas aí eu acho até que dá para você. Teve um outro momento interessante, que é o seguinte: o Bolsonaro, quando ficava atrás do Lula, se via ali, ele ficava botando a cabeça assim para ver se aparecia enquanto o Lula falava. E o Lula ficava tentando ocupar a câmera toda para não dar espaço para o Bolsonaro aparecer. Mas é, como sai dessa, Polícia? simplesmente, se alguém coloca a mão no ombro, não vai demonstrar para os outros que você não aceita toque. Tem que deixar. E, se possível, até dar um tapinha no braço do outro também, para dizer que está completamente à vontade. E tem um outro aspecto que vocês levantaram aí, que é bastante interessante. Um foi com relação à presença do Lula lá na comunidade, e a outra, essa questão de ser amigo do Ortega e ser amigo do Maduro. A crítica que fizeram ao Bolsonaro é a seguinte: não adianta nada você ficar falar de Ortega, falar de Maduro, que isso aí não vai levar absolutamente nada. Mas o que tem que ser visto, em termos de posição do discurso, é que não era o fato de o Lula ser amigo do Ortega ou ser amigo do Maduro, mas sim aquilo que está acontecendo hoje na Venezuela e na Nicarágua, perseguição dos religiosos, que é uma pauta que o Bolsonaro tem batido bastante aqui, o fato deles estarem passando fome, que é um receio que o Bolsonaro tem colocado na cabeça dos eleitores aqui: olha, se você votar no Lula, o Brasil vai ficar exatamente como está a Venezuela hoje, como está a Nicarágua hoje. Então, o que vale é o que está por trás disso. E no caso das comunidades, dele ficar ali perto dos bandidos, é evidente que uma parte da população, como disse o Tales, vai se sentir ofendida com aquilo. Mas o que interessa no discurso é a associação dos bandidos com o Lula para
toda a população brasileira. Então, o eleitor ele vai se sentir um pouco pressionado com isso, falar, eu não quero isso para mim, eu não quero me associar a bandidos. Então, existe aí sempre umas entrelinhas que nós precisamos analisar no discurso, porque estabelece uma premissa. Se o eleitor concordar com a premissa, ele vai concordar com a conclusão. Então, foi isso que ele tentou estabelecer. E vocês citaram muito bem o segundo debate, que é pelas redes sociais. Existe um debate que foi visto por uma grande quantidade de pessoas, se eu não me engano, 2.400.000 pessoas simultâneas, que é gente que não acaba mais, mas depois isso vai reverberar. E nisso o Bolsonaro leva uma certa vantagem, o Bolsonaro tem 50 milhões de seguidores e o Lula tem 17 milhões. É 4 vezes mais, é uma diferença extraordinária. Então, pegar esses trechos, esses recortes, e fazer com que isso circule dentro do país, talvez seja uma vantagem para o Bolsonaro. Mesmo que ele não tenha se saído bem em determinados momentos, mas esses recortes poderão dar a ele uma vantagem. Eu queria aproveitar, só para responder a Gabriela, sobre a manchete, os dois têm razão. Os governistas, quando dizem que a corrupção emparedou o Lula, e o PT, quando vê que o Bolsonaro teve um discurso vazio no debate. Eu acho que é aquela história da briga de rua. Os dois brigam e os dois têm razão, em geral, quando saem brigando na rua. Nesse caso aí, as duas equipes têm razão. O outro lado errou muito.